Vamos início assim a mais uma atualização das notícias nacionais aqui na Sala do Ano. Começamos com o título de Paris 2024. O Presidente da República considera que o mais importante é representar Cabo Verde com dignidade e orgulho. O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, considerou na cidade da Praia que o mais importante é que os atletas representem o país com dignidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A afirmação foi feita em declarações à imprensa após a entrega aos atletas Jamila Silva, David Pina, a bandeira nacional da delegação olímpica cabo-verdiana Team Cabo Verde, que viaja nesta quinta-feira 11 com destino à França. O mais importante é representar o país com muita dignidade, com fair play e orgulho, notou José Maria Neves, frisando que os Jogos Olímpicos é uma referência para qualquer sociedade, tal como para Cabo Verde. Refletem a amizade e a fraternidade que devem existir entre os povos. Estar, entretanto, nos Jogos Olímpicos é algo fabuloso e extraordinário, porque se aprende a conhecer, a respeitar e a estar com os outros, acrescentou. Por isso, o chefe de Estado, que garantiu a sua presença na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, é nestes momentos que o país deve levantar bem alto a sua bandeira. Prosseguimos ainda com mais notícias desta em São Vicente. Temos o título de Professores denunciam alegado esquema de violação sexual a crianças em Lazareto. Professores da Escola de Lazareto em São Vicente denunciaram à Polícia Nacional um alegado esquema de violação sexual de menores orquestrado por 3 adolescentes com idades entre os 14 e os 17 anos, cujas vítimas pertenciam à comunidade. A informação foi confirmada pela Infopress junto do responsável das escolas de Lazareto e São Pedro, Samuel Sousa da Cruz, que explicou que denunciaram o caso às autoridades após uma mãe ter procurado a escola aflita por ter surpreendido o seu filho prestes a ser abusado pelos adolescentes. Tivemos este conhecimento porque fomos procurados por encarregados de educação que foram para a escola aflitos a procurar algum tipo de apoio, tendo em conta que é uma situação com a qual não sabiam como lidar, afirmou, referindo que à medida que algumas vítimas começaram a relatar os episódios deste alegado esquema, surgiram outros relatos mostrando que era uma situação recorrente. Segundo Manuel Sousa da Cruz, entre as vítimas estão crianças provenientes de famílias desestruturadas e vulneráveis, dos quais um que esteve há algum tempo no Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, o ICA, mas depois voltou para a comunidade de Lazareto. Temos um rapaz de 8 anos que estava ao cuidado do ICA porque a situação em casa não era favorável, mas acho que ele fugia muito do ICA e era uma criança praticamente em situação de rua, explicou, acrescentando que os presumíveis agressores também agarraram mais 2 rapazes, levando-os para a casinha que haviam construído no meio de acácias, mas não chegaram a sofrer violação porque uma das mães ouviu os gritos e foi ao enclaço deles. Além da casinha, no meio das acácias, os adolescentes costumavam levar as suas vítimas para a Praia do Lazareto, conforme relataram as crianças. Continuando ainda com mais notícias, temos o título de Movimento Civil sugere orçamento para resolução do problema de envenenamento de cães e gatos. A coordenadora do Movimento Civil para as Comunidades Responsáveis, o MCCR, lamentou hoje a continuidade do envenenamento de cães e gatos, mais expressivamente na Ilha de Santiago, defendendo que já deveria haver um orçamento destinado à resolução deste problema. Em entrevista à Infopress, Maria Fortes lembrou que este movimento civil tem feito várias denúncias às autoridades nacionais, como a Procuradoria-Geral da República, a Inspeção-Geral das Atividades Económicas e GAI sobre os casos de envenenamento desses animais feito pela própria população de forma indiscriminada. Em meados de fevereiro, o MCCR e o OSPA, que é uma organização de proteção de cães e gatos na Ilha do Sal, fizeram uma denúncia em conjunto a 16 entidades sobre a situação,
porque constatamos que, de facto, na ilha de Santiago a situação continua, mas não da forma como era praticada antes, porque presumimos que agora se trata de envenenamento feito pela própria população, explicou.